Salmos de número 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Termina o salmista dizendo: louvai ao Senhor. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este anfiteatro ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para sumirem de Ijuí. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta cidade. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Toma ela nas suas mãos esta noite. Mas faz isso agora. 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 Agora, meu Senhor. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para o seu irmão: você está preparado? Diga: faremos uma viagem hoje. Só que é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem não quer ir nessa viagem, fique à vontade para ir para casa, porque me deram a palavra até meia-noite, né? Glória a Deus, porque não é você, né? Glória a Deus por isso. Posso ouvir só mais um grito daquela igreja viva, poderosa? Eita, esse eu quero contratar para viajar comigo. Torcida organizada, né? Glória a Deus, continua assim que a Coca-Cola está de pé, final do culto, tá bom? Queridos, o texto que eu li com vocês nessa noite no livro dos Salmos é um dos salmos mais belos da Bíblia Sagrada. Ele encerra o livro dos poemas. Não sei se você percebeu quando eu li, ao ler o livro dos Salmos, eu dei aqui até um ensinamento teológico. Eu disse: leiamos o salmo de número 150. Eu não disse salmo capítulo 150. Isso aqui é um ensinamento, porque muitos crentes desavisados, quando tem uma oportunidade para falar, diz: vamos ler aqui no capítulo de Salmos. Salmos não tem capítulos. Pergunte por quê. Só existe capítulo quando tem uma história contada em sequência, o próximo capítulo da mesma história. Os salmos são poemas, são orações, são cânticos, feitos para aquele momento. Então os salmos começam em si e encerram em si mesmos. Por isso não tem capítulos, são numéricos. E o salmo de número 150 é o último salmo da Bíblia. E o último salmo da Bíblia, no seu último versículo, tem algo extremamente poderoso dizendo que
todo ser que respira, todo ser que tem fôlego, precisa louvar ao Senhor. A Bíblia Sagrada inteira é um compêndio de adoradores. Eu estava fazendo um estudo dias desses, tentando compreender o motivo pelo qual Deus criou esse grande universo. E a resposta que me veio lendo a Bíblia inteira, só há uma resposta. Deus criou o ser humano, Deus criou os seres que têm fôlego com uma única finalidade: para adorarem e glorificarem o nome dele. Quero fazer aqui uma viagem com vocês de fato, mas dentro da mente agora. Vocês já conseguiram imaginar como era o universo antes do universo existir? Porque o universo foi criado por Deus. Se ele foi criado, Deus é antes do universo. Deus é antes do início da eternidade. E quando a eternidade terminar, ele continuará sendo Deus. O mundo, se é que eu posso chamar de mundo, onde Deus existia, onde Deus habitava, era um ermo, um eterno e gigantesco vazio. E Deus estava assentado em algum lugar que nós podemos chamar de trono. Deus estava sentado consigo mesmo. A palavra Deus não é nomenclatura, não é nome próprio. A palavra Deus aponta para uma divindade. E todos nós sabemos que a divindade cristã, ela se revela em 3 personalidades, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a palavra Deus, inclusive, ela está no plural. Por isso, porque ela aponta para uma divindade no plural. Sempre que Deus vai falar na Bíblia em questões de criação, ele usa o termo no plural: façamos o homem, desçamos e confundamos. Então, quando Deus usa essa palavra no plural, ele não está dizendo vamos eu e os anjos fazerem. Ele está falando sobre ele mesmo. Ele está falando sobre a sua divindade. Ele está falando sobre as 3 formas como ele se manifesta nesse nosso grande universo. Pai, Filho e Espírito Santo conviviam em si dentro de algo que eu posso chamar de corpo. Tudo é uma ilação desse pregador, porque eu não consigo traduzir em palavras algo que é tão misterioso. Deus estava consigo mesmo em um ambiente, em um ermo muito grande e extremamente vazio. E, pelo que eu entendi, muito silencioso. Não havia som onde Deus estava. Por quê? Porque não havia nada além dele. E quando ele queria conversar consigo mesmo, não precisava articular voz ou palavra, porque os 3, habitando em um único espaço, conversavam por telepatia. Não havia som, não havia nada. E parece que o silêncio e a solidão incomodaram o Criador. É o meu pensamento, digo eu, não a Bíblia. São argumentos meus. E então Deus, consigo mesmo, nesse ambiente extremamente gigante, silencioso, resolveu criar vida. E o livro do Gênesis começa explicando como Deus criou tudo isso. No princípio, criou Deus. Não é o céu no singular. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus, plural. Acotovele o irmão do seu lado, frequentador de escola bíblica dominical, e pergunte para ele: quantos céus existem? Aqui eu não preciso perguntar, porque aqui são catedráticos na Bíblia. Mas e você que é um leigo? Quantos céus existem? Eu vi alguém falar 3. Tem alguém que tem mais 2. Tem mais alguém falando aí 1. Pois bem, essa é uma resposta que nós nunca vamos ter. Não com perfeição, com objetividade. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada não fala para nós o número deles.
Nós falamos de 3 porque houve um homem que, se no corpo não sabia ele dizer, se fora do corpo não sabia dizer, que foi até o 3º céu. E chegando lá, ouviu coisas inefáveis. E disse ele, não era lícito contar aos homens. O apóstolo Paulo fala isso. Então ele é o único no Novo Testamento que fala sobre um 3º céu. Mas isso não exclui a existência de um 4º, de um 5º, de um 6º. A Cabala judaica fala sobre 7 céus. Dante Alighieri, com todos os seus pensamentos, que vem desde a Grécia, mesmo do catolicismo romano inicial, ele fala sobre os 9 ciclos do inferno, como também os 9 ciclos dos céus. Então não me importa o número dos céus, existe mais de um, isso é verídico. Se partirmos do princípio de que Paulo está correto, que existe 3 céus, ou seja, que o 3º céu é o limite, seria assim, olhando daqui deste planeta para cima, 3 céus. O primeiro, o céu atmosférico, onde os pássaros voam, as nuvens perambulam e os aviões planam. O segundo céu seria o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas, os buracos de minhoca, etc, etc. E o 3º céu, aí eu respiro fundo para falar, um céu imarcessível, um céu de pura glória, um ambiente extremamente santo e sagrado, um lugar perfeito. Eu disse um lugar o quê? Não caia da cadeira. Perfeito, porém incompleto. E alguém pode dizer, pastor, mas isso é paradoxal. Como é que algo completo, ou melhor, como é que algo perfeito pode ser incompleto? Eu te dou exemplos. Um oleiro está sentado na sua máquina fazendo um vaso na olaria. Ele não deixa o vaso sair da mão dele e ir para o forno se o vaso não estiver perfeito. Se o vaso estiver torto ou trincado, ele sabe que o vaso terá um valor menor. Então ele quebra o vaso e refaz o vaso. Aí o vaso sai da mão do oleiro perfeito, porém incompleto. O vaso sai da olaria e vai para uma loja. E ao ser exposto na loja, só é exposto em uma vitrine porque ele é perfeito. Nenhum lojista vai vender algo quebrado, trincado ou defeituoso. Então o vaso é exposto na loja porque ele é perfeito. Mas mesmo na loja, o vaso perfeito é incompleto. Aí vai a senhora ou o senhor à loja e adquire o vaso. Leva para casa, desembrulha, lava ele e coloca dentro dele terra. E coloca dentro da terra uma semente. Ou coloca flores. Aí o vaso perfeito ficou completo. O céu onde Deus habita, ele é perfeito. Porque tudo que ele faz é perfeito. Mas o céu onde Deus habita, mesmo sendo perfeito, ele é incompleto. Quer perguntar o porquê? Porque você está aqui na terra ainda. O céu só será completo quando esse povo aqui for morar naquele lugar. E se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, e daqui desta multidão só 2 subirem, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro que vem junto? Ah, te peguei. Pois bem. Então, esses são os céus. Mas eu falei de uma visão da terra para lá, mas a terra é a última a ser criada no texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se ele criou os céus, ele criou em ordem. Qual o primeiro céu que ele criou? O seu habitat. O habitat que até o início era apenas um ermo, um vazio. Então Deus constrói o seu lugar de habitação. E o lugar de habitação de Deus tem nome. Chama-se tabernáculo. Diga comigo, tabernáculo. Aí os estudantes da Bíblia estão apavorados. Falam, pastor, o tabernáculo é de Moisés. Para que está ficando feio. Tá não. Se você ler Hebreus capítulo 9, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: assim como há um tabernáculo terrestre. A palavra terrestre não estaria ali no texto se não ela apontasse para algo que há celeste. Há um contraponto. Se há um tabernáculo na terra, há um tabernáculo no céu. Se há um tabernáculo terrestre, há um tabernáculo celeste. O tabernáculo de Moisés tinha 4 espaços. Embora a gente aprenda em teologia que são só 3. É que os escritores e os teólogos esquecem do lugar de entrada. Eles não dão valor às coisas pequenas.
O tabernáculo não era feito apenas de átrio, lugar santo e santo dos santos. O tabernáculo era feito de alpendre. Aí o átrio, aí o lugar santo, aí o santo dos santos. 4 espaços: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Vamos ver se a igreja aprendeu. 1, 2, 3. Eu achava que os gaúchos memorizavam mais rápido. Vamos de novo, vou te dar uma chance. 1, 2, 3. 4 espaços: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. O lugar onde o Senhor habita, nesse céu que Ele criou a princípio, tinha também esses 4 espaços. O tabernáculo do céu foi reproduzido na terra através de uma visão que Moisés teve no alto da montanha, em Deuteronômio capítulo 9. Quando depois de ficar 40 dias sem comer pão e sem beber água, desceu do alto da montanha carregando na mão as tábuas da lei, as primeiras, escritas pelo dedo de Deus. Só que quando Moisés chega no solapé da montanha, ele vê o povo adorando um bezerro. A Bíblia diz que Moisés pegou as tábuas, quebrou elas e retornou para o alto da montanha. E mais 40 dias e mais 40 noites não comeu pão e nem bebeu água. Quem prestou atenção percebeu que Moisés fez 2 jejuns. 2 jejuns de 40 dias. 2 jejuns simultâneos. Ele não fez um intervalo de um lanche para fazer o segundo jejum. Moisés emendou 80 dias sem comer e sem beber. Você já parou para meditar nisso e por que ele fez isso? Moisés estava entristecido com a nação de Israel. Porque todas as vezes que ele foi encarar Faraó, para falar para Faraó deixar o povo sair, Moisés explicava para Faraó o que era para fazer. Moisés dizia: "Ô Faraó, deixa o meu povo ir para o deserto adorar." Vou falar de novo. Por 10 vezes, durante as 10 pragas, em cada uma delas, o intervalo de uma para outra, Moisés chegava diante de Faraó e dizia: "Deixa o meu povo ir para o deserto a adorar." Moisés explicava por que ele queria tirar o povo do Egito. Ele queria tirar o povo do Egito para o povo adorar a Deus no meio do deserto. Por 10 vezes ele gritou: "Deixa o meu povo ir para o deserto fazer o quê?" Não ouvi. Fazer o quê? E quando Moisés tirou o povo do Egito e levou para o deserto, chegou no meio do deserto, Moisés disse: "Adorem ao Senhor." E ninguém adorou. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque Israel estava no Egito há 430 anos, 11 gerações. Conte 11 gerações, você não vai conseguir falar dos nomes, porque a gente conhece filho, pai, avô, bisavô, tataravô, trisavô, não sei mais que avô. Entendeu? E eu falei 7 gerações. Eles ficaram quase 11 gerações. Uma geração, para os judeus eram 40 anos. 430 anos, faltou 10 anos para 11 gerações. Então esse povo estava aprisionado naquela terra há quase meio milênio. E por meio milênio escravizados. Escravizados numa terra idólatra. Numa terra onde se adorava Baal, Astarote, Azera, Marduk, onde se adorava Anubis, Sete, Horus, Diana, onde se adorava o protótipo de Diana, melhor dizendo, que era Ísis, a poderosa Ísis. Eles adoravam seres. E todos os deuses do Egito tinham 2 coisas que o Deus dos hebreus não tinha. Pergunte o quê? Aparência física e um endereço. O templo da deusa Ísis ficava ao norte do rio Nilo, gigantesco, e quem chegava lá enxergava a deusa, uma mulher esbelta, comprida, alta, e na cabeça dela o sol. O templo de Anubis estava lá, ao sul do Nilo, um templo gigantesco, e lá estava um deus esquisito, porque ele tinha corpo de homem e cabeça de cachorro. Os deuses do Egito tinham aparência e endereço. E por 430 anos Israel acostumou a ir para as adorações, mesmo não adorando. Mas os senhores egípcios levavam os escravos e eles se acostumaram a ver deuses que tinham aparência e endereço. Aparência e endereço. Quando era para adorar Ísis, eles sabiam onde ir. Vai adorar Ísis lá no templo dela e lá está a imagem dela. Aí Moisés leva o povo para o meio do deserto e diz: "Estamos livres." E agora, Moisés? "Adore ao Senhor nosso Deus." E o povo não sabia para onde adorar.
Se adorava para a esquerda, se adorava para a direita, se adorava para frente, para trás, se olhava para o chão, se olhava para o céu, se pegava uma pedra e colocava na mão, porque o Deus dos hebreus não tinha aparência e também não tinha endereço. Pastor, por que o Deus dos hebreus não tem endereço? Porque ele diz: minha é a terra, meus são os céus, a terra eu coloco por escabelo dos meus pés. O salmista no Salmo 103 diz: Deus, quando quer olhar os céus, Ele se inclina. Ah não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Todo ser humano, todo ser vivo, quando quer olhar os céus, olha para cima, sim ou não? O Deus dos hebreus não, quando Ele quer olhar os céus, Ele olha para baixo. Porque Ele está acima do céu, acima das estrelas, acima de tudo. Ele é maior do que tudo. Moisés soltou o povo no deserto e o povo não sabia adorar, não sabia para onde adorar. Percebendo a dificuldade que o povo tinha, Moisés teve uma ideia. Pergunte qual? Vou subir até o trono de Deus, vou marcar uma audiência com Ele e vou pedir uma prova física da sua presença. E depois de 40 dias implorando, Deus deu para Moisés uma prova física. Moisés desce com 2 tábuas, escritas pelo dedo de Deus. Deus pegou 2 pedras, talhou elas e foi lá e escreveu com o dedo dele. Moisés está descendo feliz, dizendo: eu tenho provas de que Deus é real. O povo agora vai ter pelo menos um lugar para adorar. Eu vou deixar essas tábuas aqui e eles vão adorar não as tábuas, mas vão saber que onde as tábuas estão, a palavra de Deus está. E onde a palavra de Deus está, a presença dele está. E se a presença dele está, pode ser adorado naquele lugar. Moisés está descendo feliz. Quando ele chega lá no solapé da montanha, está o povo adorando um bezerro de ouro, que eles mesmos confeccionaram. Olha a dificuldade que eles tinham. Eles não conseguiam adorar o invisível. Eles não conseguiam adorar aquilo que eles não viam, aquilo que eles não podiam perceber. Então eles precisavam de um objeto para adorar. Quando Moisés viu aquele povo adorando um bezerro, Moisés sentiu a angústia da morte. E ele voltou para o alto da montanha, porque é ele que diz: e eu tornei-me para o alto da montanha, e mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão nem bebi água. Moisés subiu na montanha para morrer. Ele estava com raiva daquele povo, ele desistiu deles. Só que quando ele chegou lá em cima, a misericórdia de Deus invadiu Moisés. E Deus falou: você não vai morrer, eu vou te sustentar. Eu vou te dar o mesmo alimento que eu dou para os anjos. Ai, Jesus. O pastor que tremeu aqui na cadeira agora dizendo: isso é heresia. Calma que eu já provo que não é heresia. Moisés se alimentou com o alimento dos anjos. O que a ciência moderna diz? Que o homem é o que o homem come. Sim ou não? Vamos fazer uma coisa que você está com vontade de fazer desde que chegou aqui, mas não tem coragem. Encara a pessoa que está do seu lado. Aí você aproveita e já olha a roupa dela. A senhora queria ver a roupa, a cor, a pulseira. Olhou a criatura? Olhou. Você é capaz de dizer se essa pessoa se alimenta bem ou mal? Eu olho para o Marcos e fico falando: Jesus, eu sou um templo do Espírito Santo. O Marcos é uma catedral do Espírito Santo. Cabe mais Espírito Santo dentro dele do que na gente. E por que ele está todo bonitão daquele jeito? Olha a pele dele corada. Alimentação. Mulher entende mais disso que a gente. A mulher olha para outra e fala assim: está caprichando a vitamina D, hein? Ó, a pele está toda bonita, esturricada. Ó, o cabelo brilhando, vitamina A. E em contrapartida, quando a pessoa não está se alimentando, a mulherada sabe também: está faltando aí uma vitamina. Porque o homem é o que o homem come. O que o homem come reflete na pele, no tamanho, na robustez, no brilho dos olhos. Sim ou não, igreja? Moisés se alimentou com os alimentos dos anjos. Os anjos não comem, porque eles não têm estômago. Os anjos absorvem o brilho do sol da justiça, porque Deus é o sol da justiça. A Bíblia diz que os anjos sobem ao alto monte da congregação e assistem diante do trono dele. Hebreus capítulo 12 diz que Deus é um fogo
devorador. A glória que se expande de Deus faz com que os anjos reflitam luz. Por isso que todas as vezes que um anjo aparece, ele brilha. E aí Paulo vai puxar a orelha da gente dizendo: cuidado, ainda que um anjo de luz. Por que de luz? Porque eles têm luz, porque eles se alimentam da presença do Eterno. A presença de Deus, a glória de Deus invade os anjos e eles refletem a glória dele. Pastor, como é que o senhor sabe que Moisés se alimentou? A Bíblia diz que quando ele desceu depois de 80 dias, ninguém conseguia olhar para o rosto dele. Olhar Moisés, isso aí não é vitamina D não, né? Mas seu rosto está brilhando. Tiveram que pegar um pano e colocar no rosto dele. Moisés não morreu porque Deus o alimentou com a sua presença. E neste inteirinho em que Deus o alimenta com a sua presença, Deus deve ter colocado um telão na frente de Moisés, dizendo: Moisés, pega aí um papel, pega aí um papiro, pega aí. Deus fez materializar na frente dele papiro, nanquim, pena. E disse: Moisés, eu vou te mostrar como eu criei o universo. Pastor, como assim? Você sabe que os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Sim ou não? Nós chamamos os primeiros 5 livros da Bíblia de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Sim ou não? Então deixa eu te dar uma palavra. O último capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo 34, narra a morte de Moisés. Se Moisés escreveu os 5 livros, Moisés foi o único homem do mundo a quem Deus segredou para ele como ele ia morrer. A hora que ele ia morrer. E como ele ia morrer. Por isso ele não deixou Josué subir a montanha com ele no último dia. Moisés viu tudo antecipado. Deus deu a Moisés a visão de tudo. Só que vocês também sabem que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não é o Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito é o livro de Jó. E quem escreveu Jó? Moisés. Só que Moisés não escreveu só Jó e os 5 livros da Bíblia. Moisés escreveu vários salmos da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar salmos de Moisés. Então Deus deu a ele esta habilidade. Moisés é um ser fora do normal. E foi esse Moisés que, quando estava lá nesse segundo período de 80 dias, que no meu pensamento ele subiu para morrer, e Deus disse: não, eu tenho uma obra no meio daquele povo, mesmo sendo ele um povo de dura serviço. Eu entendi. Eles não conseguem adorar aquilo que eles não veem, mas a mim eles nunca verão, porque quem me vê, Moisés, morre. Mas se eles querem o endereço, eu vou dar o endereço para eles me adorarem. E Deus mostrou para Moisés o céu. E Moisés viu o tabernáculo do Senhor. Ele viu o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E o Senhor deu a Moisés uma habilidade dele memorizar o que ele via. E não só isso, enquanto Deus unge a mente de Moisés para ele memorizar tudo que ele vê, o Senhor unge lá em Israel 2 homens chamados de Bezaleel e Aholiabe. Tudo que Moisés falava, os 2 enxergavam. Vou falar de novo. Tudo que Moisés falava, eles viam, eles enxergavam, e eles desenhavam no papel, e eles construíram o tabernáculo do Senhor. Então o que é o tabernáculo da terra? O tabernáculo da terra é um protótipo do tabernáculo do céu. Agora eu vou te contar uma coisa que você nunca soube e ninguém nunca te contou. Pergunte o quê? No princípio criou Deus os céus. O seu céu está criado. Agora que o céu de Deus está criado, e o céu tem 4 departamentos, que é o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Deus precisa colocar vida dentro do tabernáculo. Deus precisa criar os adoradores. E Deus vai criar os anjos. Alguém sabe quantas categorias de anjos existem na Bíblia? 4. Por que 4? 4 espaços no tabernáculo. Um adorador para cada compartimento. São eles os ofanins, que nós chamamos de anjos mensageiros. São eles os querubins, que são anjos da guarda. São eles os serafins, que significam aqueles que ardem em fogo. A palavra seraf é fogo. O que é um serafim? É aquele que arde em fogo.
E por último criou Deus o arcanjo. 4 categorias de anjos, 4 categorias de adoradores, 4 categorias de adoradores para cada espaço do seu tabernáculo. Amém até aqui? Então quando Deus falou: Moisés, enxerga o céu. Eu enxerguei, Senhor. Você vai chegar na terra e vai fazer um protótipo do céu. Só que não basta ter o protótipo, tem que ter adorador dentro do santuário. Senhor, eu vi aqui no céu que são os anjos. E lá quem vai ser? Eu vou te mostrar uma tribo de Israel. Uma tribo diferente. Como é que eu vou saber que ela é diferente? Você vai saber. Chega lá embaixo, Moisés, e grita quando o povo está adorando aquele bezerro. Fala assim: morte aos idólatras. E você vai ver qual é a única tribo que vai levantar para matar os idólatras. Porque que tribo quer matar outra tribo se são todos irmãos? Quando Moisés disse: eu quero saber quem tem coragem de matar os idólatras aqui, todo mundo ficou quieto, com exceção de uma tribo. A tribo dos levitas. Os levitas levantaram dizendo: nós mataremos os idólatras. E alguém perguntou para eles: mas não são seus irmãos? E eles gritaram: nossos irmãos não adoram bezerro. Nossos irmãos adoram ao Deus vivo, ao Deus que fez os céus e a terra. As outras 11 tribos se assustaram com a tribo dos levitas. Porque quando você estuda a história das 12 tribos, quando você chega na história da tribo dos levitas, você tem uma crise de riso como eu tive. Pergunte por quê? 11 tribos gostavam de pegar no pesado. 11 tribos sabiam trabalhar com serviço pesado. Uns construíam um barco, outros trabalhavam com madeira, outros trabalhavam com pedra, outros trabalhavam com pele, outros trabalhavam com animais, outros trabalhavam com plantio, outros trabalhavam com cega. 11 tribos gostavam de trabalhar. Tinha uma tribo que não gostava. A tribo dos levitas. Qualquer semelhança na sua igreja não é mera coincidência. A tribo dos levitas não gostava de trabalhar. Eles só sabiam fazer 2 coisas. Pergunte o quê? Cantar e dançar. Alguém diz: ah, pastor, então não presta. Presta. Como é que você acha que a nação de Israel aguentou 430 anos de escravidão sem morrer? É que quando iam ficando depressivos, os levitas começavam a cantar: ei Israel, só o Senhor é Deus. Cada um tem uma chamada. Eu convivo com um levita há 14 anos. Ele se chama Roberto Marinho. Deus sabe como eu sofro. Dorme em qualquer lugar. Digita na internet: Roberto Marinho, a saga. Você vai ver a gente enfiando coisa na boca dele, no nariz dele. Ele dentro do avião, ele despenca, o pescoço dele faz assim, ó. Tem dia que ele toca aquele teclado dormindo. Eu percebo quando a nota no música fica tum. Eu, Roberto, ele, não. Para pegar no pesado não funciona, mas quando pega o microfone para cantar, quando pega para tocar, é dom. Cada um tem uma vocação e a gente é obrigado a respeitar isso. Entendem isso? Quem entendeu isso, dê glória a Deus aí. Então Deus criou o seu céu, o seu tabernáculo. Agora Ele vai criar os adoradores. Os adoradores nós chamamos de anjos. E o que é um anjo? Pergunte para o seu irmão: o que é um anjo? Vamos deixar a Bíblia responder. Anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos. Diga comigo: espíritos. Se ajeite aí. A palavra espírito no hebraico é ruach ou ruach. E o que é ruach ou ruach? 2 significados. Isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Espírito, no original em que a Bíblia foi escrito, é sopro ou hálito. Quando a Bíblia diz que os anjos são espíritos, a Bíblia diz que os anjos são vento, são hálito, são sopro. Agora tem um detalhe: sopro de quem? Hálito de quem? Os anjos foram criados a partir do próprio Deus. E olha que interessante. Vamos fazer o exercício. Erga a cabeça e sopre, por favor. Eu fiz de propósito, porque se você soprasse em linha reta, o irmão que estava do seu lado poderia desmaiar, né? Tem uns crentes que escovam o dente com o rabo do gambá, né?
Eu sei que eu já recebi. Pois bem. Então, quando você soprou, o hálito ou o fôlego saiu daqui. A mulher, quando está grávida, dá à luz a partir daqui. Deus, quando foi criar os anjos, Ele criou os anjos a partir de si mesmo. Porque Deus é Espírito. E importa que quem o adore em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então todo Espírito tem a sua origem no Senhor. Deus estava sentado no seu trono, Ele viu o ambiente pronto, disse, agora eu quero criar os adoradores. A mente de Deus se expandiu, Ele deve ter dado um sorriso colgate, disse, já sei, vou criar primeiro os serafins. E Deus cria os serafins assim, ó. Ou Ele cria assim, ó. Porque é sopro ou hálito. E os serafins saem de dentro do Senhor, o sopro de Deus, o próprio Espírito de Deus se metamorfoseia e cria esses anjos magníficos. Anjos que têm 6 asas. Quantas asas eles têm? A Bíblia diz que com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles... Pergunta, por que eles cobrem o rosto? Fizeram uma música evangélica, que ela é muito cantada em comunidades. A letra é bonita, o poeta estava inspirado, mas a resposta vai deixar o poeta triste. A música é essa aqui, ó. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? Só tem uma categoria de anjos criada pelo Senhor a princípio, que falava esta palavra santo. É os serafins. Desde que foram criados até os dias de hoje, eles nunca pararam de falar santo, santo. Então vai anotando na sua mente, o universo inteiro em silêncio, silêncio sepulcral. E Deus quebra o silêncio do universo com uma única palavra, que Ele planta dentro dos adoradores. E a palavra é essa: santo, 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 santo. Santo foi a primeira palavra que surgiu no universo. Porque nem Deus falava, porque não tinha com quem falar, a não ser consigo mesmo, então Ele usava a sua telepatia. A primeira palavra criada no universo foi a palavra santo. E Deus deu para os serafins. Já que são serafins que cantam santo, o que é que eles veem? Nada. Porque com 2 asas, eles cobrem o rosto. E por que eles cobrem o rosto? Porque Deus é um fogo devorador. Não é à toa que a palavra serafim significa fogo, seraf, aquele que arde em fogo. Por que eles são anjos de fogo? Porque eles ficam diante do Deus que é um fogo devorador. A glória de Deus é tão profunda no ambiente onde Deus está, no Santo dos Santos, é tão gloriosa, que os próprios serafins, que são seres imortais, foram obrigados a colocar diante dos olhos deles as asas, para não serem destroçados, ou sofrerem uma metamorfose, ou sofrerem uma mutação. Então eles cobrem o rosto, porque não dá para olhar para a face de Deus. E aí com os serafins eu aprendo uma coisa, pergunte o quê? Eu não preciso ver nada para adorar a Deus. Eu não preciso ver nada para adorar a Deus. Eu não preciso ver nada para começar a gritar aqui dentro, santo, santo. Porque tem crente que só dá glória a Deus quando sente. Ele fala, eu só vou dar glória a Deus quando eu sinto. O que é que você quer sentir, criatura? O vento das asas do arcanjo Miguel no rosto? Uma brasa de fogo queimando o seu pé? Você não tem que sentir nada, porque todo ser que respira, todo ser que respira, deve, precisa adorar ao Senhor. Quando os serafins começaram a cantar santo, 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 o tabernáculo de Deus se envolveu com aquele som. Foi algo tão majestoso e tão lindo, que Deus disse, eu preciso proteger esse som.
Aí Deus cria os querubins. E quem são os querubins? Aqueles que guardam. Guardam o que se Deus não tinha inimigo? Eles guardavam a adoração. Eles cercavam o tabernáculo para que o louvor não saísse dali, para que ficasse tudo para Deus. Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Os querubins que ficaram perto, ouvindo os serafins falarem santo, aprenderam a falar. Os serafins diziam santo e os querubins repetiam: santo, 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 santo. Aquilo deixou Deus tão maravilhado que Deus disse: vou criar um anjo diferente. Aí Deus criou um outro querubim. E esse querubim ele chamou querubim ungido da guarda. Capítulo 26, 27 e 28 do livro do profeta Ezequiel. Deus vai criar o anjo mais belo e majestoso de todos. Nós o chamamos de Lúcifer, por inferência do seu nome, por ser a estrela da manhã. Curiosamente, esse título estrela da manhã também é dado para Jesus. Jesus também é chamado de estrela da manhã, como Lúcifer é chamado de estrela da manhã. Ambos extremamente brilhantes. E quando Deus criou esse anjo, Deus fez algo nele que fez o céu ficar paralisado. Deus criou Lúcifer, mesmo sendo um querubim, de uma forma com acessórios, vamos dizer assim. Já foi comprar um carro? Tem um carro e tem o mesmo carro em outro modelo. Você olha por fora, é o mesmo carro, mas você entra dentro dele e tem vários acessórios. Lúcifer era um querubim igual aos outros, mas ele tinha alguns acessórios. Pergunte quais? Ezequiel 28 e 13. Porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro, ó estrela da alva. Quando Deus criou Lúcifer, Deus criou dentro dele as obras de um tambor e as obras de um pífaro. Quais são as obras de um instrumento? O som que ele emite. Deus criou dentro de Lúcifer, porque Deus falando, quando eu criei em ti, é dentro. Deus não criou um tambor dentro dele, Deus não criou o pífaro dentro dele. Deus criou as obras do tambor e do pífaro dentro dele. Amém até aqui? Então respire fundo aí. Roberto, me dê a obra de um tambor. Isso, a última aí não é de tambor não, Roberto. Me dê as obras de um tambor, Roberto. Me dê as obras de um pífaro. Tambor, pífaro. Tambor, pífaro. Instrumentos que tocados solitários até mexem conosco, mas não nos alegram. Mas Deus não criou um e depois criou outro. O Senhor disse, quando eu te fiz, eu fiz dentro de ti os dois sons, o do tambor e o do pífaro, simultaneamente. Roberto, misture os dois. Tambor. Só o tambor. Sem graça. Só o pífaro. Mamão com açúcar. Tambor e pífaro. Quando se juntam dois instrumentos, você cria uma melodia, uma harmonia. Quando Deus criou Lúcifer, Deus plantou dentro dele o maior poder do universo, que até os dias de hoje é usado para manipular massas, para seduzir nossos jovens. É o poder da música. A música não nasce no Gênesis com os filhos de Jubal ou de Tubal, Caim. Não, a música nasce lá em cima. Nada feito na terra é perfeito. Tudo que é feito lá em cima é perfeito. Tanto que as notas musicais têm um número exato. Você se lembra das notas musicais primárias? Dó, Ré. Esse último dó é por sua conta. De novo, são só 7.
última vez. Se a criatura falar dó, está autorizada a chutar a canela dela. De novo, dó. 7 notas. Número 7. Que número eu disse? 6, 8. Que número eu disse? Olha para o seu irmão e diga, número 7 te lembra alguma coisa? O número 7 é o número da perfeição. A música não nasce aqui, a música é transportada de lá para cá. Quando Lúcifer chegou no céu, ele chegou chegando, porque ele não era só um ser, ele era um ser musical. Olha Lúcifer andando. Olha ele abrindo as asas. Porque a música estava dentro dele. Ele era a encarnação da música. A música nasce dentro dele. Como a música nasce dentro dele, ele deixa o próprio Deus feliz. Por isso que Deus diz, não havia criatura como você, tão belo como você, que pisava sobre pedras afogueadas, dos quais as nações diziam, não é este o varão que fazia tremer as montanhas? Que montanhas Lúcifer fazia tremer? O coração do Eterno. Quando Lúcifer cantava, o céu era abalado, porque Deus habitou por um tempo na solidão e no silêncio. Aí gradativamente ele começa a criar o som. Ele cria primeiro o santo, santo, santo. Quando ele vê que os querubins começam a cantar santo também, ele então cria Lúcifer, e Lúcifer começa a cantar. As notas musicais saem de dentro dele. Então Deus percebe que a melodia faz parte da existência agora. Então Deus cria os ofanins, que são aqueles anjos que nós chamamos de mensageiros. São esses anjos que vão levar o louvor para todos os compartimentos que há dentro do tabernáculo. E Lúcifer então começa a ensinar a música, ao ponto dele compitar 1/3 dos anjos do céu. Apocalipse capítulo 12, houve guerra no céu, e 1/3 das estrelas caíram. Quem são essas estrelas? São os anjos que ficaram com Lúcifer. Lúcifer ensinou música a eles. Eles tinham uma paixão por Lúcifer, ao ponto de dizerem para ele, você é um Deus. Porque o próprio Deus para te ouvir. O próprio Criador te elogia. Isso foi entrando no coração de Lúcifer. Isso foi entrando no coração dele, ao ponto dele dizer assim, Isaías capítulo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era o desejo de Lúcifer? Ser o quê? Ser semelhante ao Altíssimo. O que é ser semelhante ao Altíssimo? É ser igual a Deus. Lembra da proposta da serpente para Eva? A hora que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Lúcifer sempre quis isso. Ele sempre quis ser igual a Deus. Mas não dá para ser igual a Deus, porque Deus é o Criador. E a criatura não se compara ao Criador. Abra um parênteses para falar com líderes, com pastores e com igreja. Será que eu sou o único pastor do mundo que tem um problema na minha igreja com músicos? Aqui no Sul vocês não têm esse problema. Com cantores, com levitas. Já percebeu que toda a igreja padece? Toda a igreja. Por quê? Porque o músico, se ele não sabe, alguém por favor conte para ele. O que ele tem não veio da horizontal, veio da vertical. Se o músico da sua igreja não sabe, diga para ele. Se ele não sabe o que acontece quando ele pega o instrumento dele, ou quando ele abre a boca para cantar, o diabo sabe. Lúcifer sabe exatamente o que acontece numa igreja quando alguém começa a cantar. Deus, o que estiver fazendo, ele para ouvir. Porque isso toca o coração de Deus. Por que o louvor vem antes da palavra? Quem inventou isso? Na Bíblia, profeta Eliseu. Eliseu querendo profetizar e não via inspiração. Ele contratou um tocador de aduf. Toque um instrumento aí, tocador. Toca mais alto que eu preciso que Deus. Pode tocar melhor, tocador. A Bíblia diz que o céu se abriu.
Eliseu pulou na frente do tocador de adufo para esconder ele e disse assim: Deus, eu quero profetizar. A música abre o céu. A música atrai a atenção de Deus. É por isso que todo músico e todo levita deve orar e jejuar e vigiar para não cometer atos falhos, como por exemplo falar que você está acima da média. Entendedores entenderão. Alguns músicos que eu conheço fazem a igreja ficar refém deles. Não se começa o culto até a pessoa chegar. Ele sabe que depende dele, mas a criatura faz questão de chegar atrasada, como se dissesse assim: todo mundo depende de mim. Isso tem nome, chama-se síndrome de Lúcifer. Orgulho. E que Deus mate o orgulho nessa noite. Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Com ninguém. Agora que o céu está cheio de anjos cantando e há esse reboliço, e Lúcifer diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas, do trono de Deus exaltarei o meu trono e serei... Queria ouvir um coral. E serei a quem? E serei semelhante ao Altíssimo. 1, 2, 3. E serei. Mais uma vez. E serei. Olha que revelação eu vou te dar agora. Nesse momento, o último anjo é criado. O arcanjo é criado. A palavra arcanjo, arque, general de guerra, chefe de batalha. Para que Deus criaria um general se ele não tinha inimigos? Para que Deus criaria um capitão de um exército se ele não tinha com quem guerrear? A criação do arcanjo é uma resposta a essa petulância de Lúcifer. Lúcifer disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus no trono escutou e Deus deu um grito. Em hebraico, um nome. Deus gritou: Miguel. Pergunte por quê? Sabe o que significa a palavra Miguel? Lembra aí do curso de teologia, pastor? Como é que é? Quem é? Miguel é quem é. Como tem o sufixo el, quem é igual a Deus? Não, você não entendeu. Lúcifer diz: eu serei igual a Deus. E Deus gritou: quem é igual a mim? Quando Deus gritou, saiu de dentro dele o sopro. A palavra articulada criou o mais poderoso de todos os anjos, que é o arcanjo Miguel. E é o arcanjo Miguel que batalhou contra a serpente antiga e fez o diabo cair. O céu voltou ao seu estágio original. Pergunte como? Em silêncio. Porque o coral caiu. Quanto tempo? Meia hora. No relógio de Deus. Mil anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Apocalipse diz: e houve silêncio no céu. Por 30 minutos. O coral caiu. Os anjos se assustaram. Deus os expulsou de lá. O céu voltou a ser como era no início. Profundo silêncio. E aí então Deus não suporta o silêncio. Deus não aguenta mais silêncio. Deus fica de pé no trono e ele começa a criar. Aí ele cria os outros céus. Ele dá um grito e cria o céu cósmico. A ciência diz que o céu cósmico foi criado através do Big Bang. Sim ou não? O que é o Big Bang? Uma explosão. Que explosão? Ninguém sabe. Eu sei. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus deu um grito: haja luz! Que luz é essa que Deus criou no versículo 3 do capítulo 1? O sol? Não, o sol é criado no quarto dia. A lua? Não, a lua é criada no quarto dia. As estrelas? Não, as estrelas são criadas no quarto dia. Que luz é essa que Deus cria? Os átomos. Os átomos que se subdividem em íons, em elétrons e criam a matéria. A matéria foi criada a partir de então. E desta matéria, Deus resolve criar um planetinha. Que ele chama de planeta Terra. E quando Deus senta nas asas de um querubim, sai do seu céu e vem para o céu cósmico, ele vai navegando entre os cometas, tudo que está ali, ele vai e chega no planetinha Terra. E quando ele olha o planeta Terra, ele está sem forma e vazio. Aí Deus envia a si mesmo sobre a face das águas. E o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas. A mente de Deus se expande. Deus diz: já sei o que eu vou fazer com esse pedaço de terra sem forma e vazio. Terra, se separe das águas. Água, se separe da terra. E o que existe entre a água e a terra, que é o firmamento, que são os gases, se separem e subam. E esses gases saíram e criaram o céu atmosférico, que é a atmosfera que existe ao nosso redor. Por isso nosso planeta tem oxigênio. Na Lua não tem, Marte não tem, Netuno não tem, Saturno não tem, mas na Terra tem. Saiu do nosso meio. Então Deus criou os céus. E aí Ele criou a terra. Quando Ele criou a terra, Ele olhou para a terra e disse: a terra está bonita. Terra, gere vida. Eu quero relva, eu quero árvore, eu quero fruta, eu quero flores. E a terra virou um manto verde colorido. E Deus viu que era bom e Ele ficou feliz. Agora que a terra está bonita, separada a terra da água, está o firmamento aqui em cima, que são os gases, e Ele vê plantas. Deus tem uma ideia: vou criar outro tipo de adorador. Os primeiros eu criei assim. Esse que eu vou criar agora é diferente. Terra, gere vida. E a terra gerou os animais, cada um do seu jeito: cachorro, gato, vaca, rinoceronte, girafa, macaco. A terra gerou pássaros, e os pássaros deixaram o céu bonito. Deus achou tão bonito e falou: terra, misture com a água e gere peixes. Eu quero seres que vivam debaixo da água. E a terra gerou os peixes. E agora que Deus criou vida, e esses que têm vida têm fôlego. Todo ser que tem fôlego. Vou te contar uma coisa que ninguém nunca te contou. Todos os sons que saem da boca dos animais, para nós é apenas um barulho, um grunhido. Para Deus é um louvor. Num diálogo filosófico com Jó, Deus disse assim: Jó, quem é que escuta o canto do filho do urubu quando ele tem fome? Sabe o que Deus está dizendo? Quando o urubu me louva, eu providencio a comida. Olha Jesus falando: como é que os pardais, que não plantam e não colhem, têm o seu alimento? Porque todos os dias de manhãzinha, quando você vai acordando, você escuta o canto dos pardais. Os pássaros cantam, e Deus, da sua felicidade, dá o alimento a eles. Eles não têm que trabalhar. Olha a beleza de alguns animais, não tem que usar roupa, eles já nascem belos. Por quê? Porque todas as vezes que eles soltam o seu som, eles exaltam ao Senhor. Alguém já entrou numa floresta fechada à noite? Você já ouviu a orquestra sinfônica que existe numa floresta fechada? Grilos, pirilampos, sapos, vários tipos de animais. Quem é que rege esse coral? Porque ele é perfeito. Já ouviu o canto de uma baleia? Já ouviu o canto de um golfinho? Já ouviu o canto de um pintacilgo? É algo fora do normal. Eu tenho um amigo tão maluco que ele diz: Marco, não é só todo ser que respira que louva não. Eu falei: como assim? As águas também louvam. Eu falei: você está louco? Eu falei: não. Ele falou: não, eu já vi as águas adorarem. Eu falei: como? Ele é do Rio de Janeiro. Ele diz que quando a maré vem forte, a água vem, bate na pedra e diz assim: Jeová, Jeová. Adorador vê adoração em tudo quanto é lugar. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus passou uma temporada ouvindo os animais e Ele gostou do louvor. Só que o louvor dos animais veio com um defeito. Pergunte qual? Eles não sabem que estão louvando, porque eles não têm espírito. Eles são alma vivente. A vida deles começa aqui e termina aqui. Eles agem por instinto. O louvor deles é bonito, é perfeito, enche o céu. Só que Deus sentiu falta de uma adoração espontânea, de uma adoração que não seja mandada, que ninguém precisa pedir, de alguém que faça assim: eu estou te louvando porque eu quero. Os anjos tinham esse poder, mas caíram. Os animais não têm esse poder, portanto ficou um vácuo. Aí Deus diz: não está perfeito ainda, eu preciso criar o adorador perfeito.
A mente de Deus, eu imagino Deus queimando os neurônios dele. Eu já criei os anjos, não deu certo, eu criei os animais, eu preciso criar um adorador perfeito. E Deus teve uma ideia. Pergunte qual? E se eu juntar o que tem no céu e o que tem na terra e colocar tudo num lugar só? Anjo é espírito, animais racionais, terra e alma. Anjo não tem nada físico. E vou te falar uma coisa que ninguém nunca te contou na vida: anjos não têm alma. O que é alma? O palco das emoções. Anjos não têm emoções. Às vezes eu pego os crentes orando: Senhor, manda um anjo na minha casa. Senhor, eu quero ver um anjo. Você já leu a Bíblia alguma vez? Eu li a Bíblia só 33 vezes, de capa a capa. Escrevi 22 livros e uma enciclopédia de 750 páginas sobre ela, e ainda não sei nada. Eu fui estudar uma vez sobre os anjos e eu fiquei apavorado. Pergunte por quê? Se eles são tão bonitinhos e tão bonzinhos, por que toda vez que um deles aparece, ele é obrigado a falar assim, ó, não temas? Já leram isso ou não? Ele chega gritando, não temas. Pergunte por quê? Porque anjo não tem emoção. Anjo é razão, espírito é racionalidade. Os anjos na Bíblia provocaram os piores terrores da história. Quem deixou os habitantes de Sodoma e Gomorra cegos? Quem matou 185 mil soldados numa noite no arraial dos assírios? Quem matou os primogênitos do Egito? Davi está chegando em Jerusalém, ele vê um anjo com a espada apontada para Jerusalém. Ele é obrigado a fazer um sacrifício e adorar a Deus. Ele vai na eira de Araúna, compra, para aplacar a ira de Deus, para o anjo não destruir. Os anjos, quando vêm, eles vêm para executar. Já leu o Apocalipse? Os anjos que serão soltos nos últimos dias, eles vêm para destruir, para matar. Anjos não têm sentimentos. Animais não têm espírito, não têm entendimento, mas têm sentimento. Já chegou em casa depois de uma grande viagem, aí lá vem o seu cachorrinho. Ele abana o rabo numa velocidade, ele faz xixi tudo quanto é lado. Por que ele faz xixi? Emoção. Animal tem alma, mas não tem espírito. Anjo tem espírito, mas não tem alma. Animal tem alma e tem corpo físico. Anjo não tem corpo físico. Aí Deus diz, e se eu juntasse espírito, alma e corpo? Deus desceu no Éden. Ele olhou para o Tigre e para o Eufrates, os dois rios que cercavam o Éden. Em um dos dois ele enfiou a mão lá no fundo do rio e pegou a argila. Pode imaginar o seu Deus fazendo isso? Ele sentando em uma pedra perto do rio, botando a argila e olhando para a argila. Pergunte o que ele está fazendo. Ele precisa de um modelo para fazer. Como é que eu vou fazer esse adorador? Eu imagino Deus colocando uma passarela no céu, dizendo, os anjos, passem por aqui, deixa eu ver se vocês servem de modelo. Ainda bem que Deus não fez ninguém parecido com um anjo aqui. Imagine você ir agora falando assim, irmão, dá para tirar essa asa da minha frente? Mas qual delas? Eu tenho 6. Um que tem 6. Deus tivesse feito o irmão do seu lado parecendo um serafim. Imagine se Deus tivesse feito o seu marido, irmã, parecendo um querubim. Beijar uma boca já não está fácil. Querubim tem 4. Imagina o senhor casado com uma irmã parecendo um arcanjo. 3 metros de altura, espada de fogo na cintura. E ela chegando em casa dizendo, e aí, baby? Deus não encontrou nos anjos o modelo, então ele olhou para a terra. Passa uma passarela de animais na terra. Graças ao Senhor, Ele não nos fez parecido com nada na terra. Só o coitado do Charles Darwin, que botou na cabeça que o tataravô dele era um chimpanzé. E a gente tem que respeitar. Deus não nos fez parecendo com um animal. Imagine se Deus tivesse feito a criatura que está do seu lado parecendo com um porco-espinho. E o pastor empolgado dissesse, abrace o seu irmão. Não ia prestar. Deus não encontrou modelo na terra, então ele olha para as águas. Muito obrigado, Senhor. Já pensou se Deus tivesse olhado um baiacu
e fizesse você parecido com um baiacu, pense num peixe miserento. Ele, quando fica com raiva, ele incha, espinha e solta veneno. Ainda bem que Deus não viu nada nas águas com que ele queria. E como não há modelo aqui, nem aqui, nem aqui, eu imagino Deus meditando. O vento para de soprar nas águas de um dos rios. Água parada vira espelho. E Deus está lá olhando. Já tem o modelo. Não farei os homens parecidos com os anjos. Não farei os homens parecidos com os animais. Não farei os homens parecidos com os peixes. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou te dar um ensinamento e já estou encerrando, escute. Aí Deus vai trazer à existência o homem. O homem é o único ser que Deus fez em 2 tempos. Os anjos em um tempo só. Os animais em um tempo só. Terra, se vire nos 30, gere aí. O homem, Deus vai fazer e vai criar. Fazer e criar. Fazer e criar. Gênesis 1:26, façamos o homem. Verbo fazer. Gênesis 1:27, e criou Deus o homem. O verbo fazer no hebraico é o verbo asa, A-S-A-H. E o verbo criar é o verbo bara, B-A-R-A-H. O verbo asa significa fazer a partir de uma matéria-prima. O verbo bara, criar, é criar do invisível. A criação é original porque não tem nada antes. O fazer precisa de uma matéria-prima. Só existe esse púlpito porque tinha uma árvore, uma madeira. Só existe essa planta de plástico porque existe o plástico. Ela foi feita, ela não foi criada. Esse púlpito foi feito, ele não foi criado. Criar é do nada. Aí o homem primeiro ele é feito. Deus vai lá e faz do pó da terra. Ele molda, está o boneco aqui no chão. Agora Deus vai criar o homem. Ele vai lá na narina do homem e faz assim, ó. Deus soprou a si mesmo dentro do homem. O homem que se levanta no Éden não é um homem comum. Ele tem uma função. Pergunte qual? Ocupar o lugar de Lúcifer. Ocupar o lugar do adorador primário. Daí a ira do diabo com a raça humana. Por isso que o diabo nos odeia. Por isso que o diabo não gosta de barulho de igreja, não gosta de cântico, não gosta de nada. Porque ele nos vê como concorrentes. E ele sabe que mesmo ele sendo maior do que nós, quem está dentro de nós é maior do que ele. Sabendo o que acontece quando um de nós começa a cantar, a dançar e a louvar, os céus se abrem em 2 partes e Deus vem. Lúcifer e os seus asseclas lutam contra o ser humano, para que o ser humano não louve, para que o ser humano não cante, para que o ser humano não adore, para que o ser humano fique estagnado. E com todo respeito, estamos vivendo dias estranhos. Os crentes não querem ir mais para culto, eles querem ir para entretenimento. As músicas que são cantadas na igreja, a grande maioria das músicas novas não falam da exaltação de Cristo. Portanto, não são louvores. São músicas que tocam o coração. Algumas são inclusive depressivas. Você escuta e começa a chorar. Ah, pastor, mas eu estou sentindo Deus. Tá não, porque a senhora chora igualzinho, escutando Gustavo Lima. Quando ele fala que sou homem de família, a senhora desaba a chorar, porque a senhora lembra daquela outra criatura lá. Isso é alma. Adoração não tem a ver com alma. Adoração tem a ver com espírito. Como foi que o movimento evangélico brasileiro cresceu? Você sabe ou não? Sempre teve evangélicos no Brasil, desde 1700. Vieram para cá os primeiros reformados. Mas as igrejas não cresciam. As igrejas passaram a crescer quando nasceu nesse planeta, nessa nossa terra, um grupo de gente louca.
Um grupo de crentes que não tinham muita cultura, mas eram barulhentos pra chuchu. As igrejas viraram coisas que os vizinhos começaram a ficar com raiva, a rua ficou com raiva, o planeta ficou com raiva dos crentes que gritam e que pulam. Fizeram piadas sobre nós, fizeram leis para tentar calar a igreja. Tem que ter um motivo. Não é que é um incômodo aqui, há um incômodo no inferno. O diabo sabe o que pode acontecer no Rio Grande do Sul se Deus levantar adoradores aqui. Ah, você não entendeu, vou falar de novo. Eu sei que você está acostumado a ir naquela igreja, naquele culto neopentecostal. Eu dou risada quando eu ouço falar em neopentecostal. Os neopentecostais querem se descolar dos pentecostais. Eles acham que nós pentecostais somos desequilibrados. Eles acham que nós somos extravagantes. E nós somos mesmo. E nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E mais, nós sabemos o que um grito nosso faz. Toda vez que sai da sua boca um som, esse som procura o alvo dele. Sabia disso ou não? Isso é ciência. Todo som procura o seu alvo. Você está num shopping center, lá naquele lugar onde fica todo mundo comendo, na praça de alimentação, está aquele burburinho, todo mundo falando ao mesmo tempo. Você escuta todo mundo, mas você não ouve. Até que no meio daquela multidão alguém grita: ô Zé! Na hora, você para e olha. Por que você ouviu esse e os outros, você não sabe nem o que eles estão falando? Você percebe que há um burburinho, mas não sabe o que eles estão falando. E esse te chamou a atenção, porque o som busca. O alvo. Já viram um jogador de bola? Ele vai e chuta a bola nem entrou no travessão, ele já dá meia volta e vai para a plateia dele e levanta os braços. O povo, a bola nem entrou, já fica em pé e começa a gritar. Aquilo é um louvor. O jogador recebe aquilo como uma injeção de ânimo. Ele quer pegar a bola e fazer 10 gols. Você lembra quando você não era crente em show de cantores mundanos? Uma vez eu fui no show do Zezé de Camargo. Ele tem 1,5 metro de altura. Mas quando ele canta e aquela veia dele engrossava aqui, ele fazia assim, ele fazia um olhar 43. A mulherada ia loucura, e gritava lindo, fofo. Jogava roupa, jogava ursinho. O Zezé, ele se sentia o Arnold Schwarzenegger. Ele achava que ele era o exterminador do futuro. Porque o louvor buscou ele e o empolgou, o encheu disso. O som busca o alvo. Vamos ver se você pega agora. Toda vez que você diz glória a Deus, quando você diz glória a Deus, esse som procura o alvo. E como não existe nenhum Deus na terra, esse som sai, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico, vai ao terceiro céu, atravessa o alpendre, atravessa o átrio, atravessa o lugar santo. Escute e aprenda. Quando chega no Santo dos Santos, o barulho sofre uma metamorfose. Porque Deus não escuta o louvor. Deus sente o perfume do louvor. A Bíblia diz que os anjos pegam as lágrimas dos crentes, a oração dos crentes, o louvor dos crentes e derrama diante do altar. Deus não vê a lágrima, Deus não experimenta ela com a boca, Deus não escuta o grito, Ele sente o cheiro. Pergunte por quê? Porque tem muita gente que grita por gritar.
o som sobe junto. Mas quando chega lá onde ele está, o Senhor filtra. E só chega diante dele a adoração, que a verdadeira não sai daqui, sai daqui. Se você adorar intensamente nessa noite, as muralhas vão cair. Se você adorar intensamente nessa noite, o exército inimigo vai voltar para trás. Pergunte para Josafá o que aconteceu. Não foi com espada, foi com cânticos, foi com louvores. Mas não era louvor a homem, era louvor a Deus. Então, por gentileza, gaúcho, não venha para o culto e fique olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não venha para um culto e fique com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não venha para um culto e fique com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Ai, meu Deus. Ensinamento. Olha o que eu vou perguntar para a igreja. Existe alguma coisa acima de Deus, igreja? Vou perguntar de novo, existe alguma coisa acima de Deus? Se eu te mostrar que existe e te falar o porquê, você promete que vai se entregar na presença dele? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O seu séquito enchia a casa toda. E os serafins voavam acima dele. Vou falar de novo, preste atenção. Deus está sentado no trono. Você diz que não tem nada acima dele. Mas Isaías diz que viu os serafins que voavam acima dele. Eles voavam e faziam o quê? Santo, 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 santo. Eu perguntei para Deus, foi o que os serafins estavam fazendo acima do Senhor? O Senhor disse, eu sou um ser que tem que ser adorado de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque todo ser que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Você não quer um milagre nessa noite? Deixa eu te dar um conselho. Sai da sua zona de conforto. Esquece o seu anel de formatura. Esquece o carro importado que está ali fora. Esquece que você é doutor, que você é poliglota. Esquece a pessoa que está do seu lado, porque quando você está doente, essa pessoa não te visita. Esquece essa pessoa. Por quê, pastor? Porque essa pessoa não paga as suas contas. Quer ver o seu milagre? Adore, mas adore na beleza da sua santidade. Exalte, glorifique e juí, adorando a Jesus Cristo na beleza da sua santidade. Fique de pé comigo. Pegue na mão de quem está do seu lado. Por que aconteciam milagres antigamente? Eu nunca vi acontecer um milagre
num lugar silencioso. Todo milagre era naquelas igrejinhas barulhentas. Por que não acontece mais milagre? Porque o barulho sumiu. As pessoas têm vergonha. Aprenda com Davi. A batalha, quando abriram o portão de Jerusalém, a arca de Deus entrou, o povo ficou quieto. Quando Davi entrou, o povo começou a aplaudir. Davi disse: não, vocês têm que aplaudir a arca, porque Deus está voltando para cá. O povo não quis ouvir Davi. Sabe o que Davi fez? Ele tirou a roupa de rei, tirou a coroa de rei. Ele se despiu da vaidade humana. Ele foi perto da arca e começou a dançar. O povo começou a dizer: ele é louco. A mulher dele falou assim: meu marido está louco. Davi não estava nem aí. Ele não estava dançando para eles. Ele não estava dançando para ela. Ele estava dançando para ele. Ele estava adorando o eterno. O seu milagre vai chegar agora. Mas você tem que abrir os seus lábios. Você tem que fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Se você está segurando a mão de alguém, aperte a mão da pessoa. Transfira a unção que está na sua vida para ele. Há uma unção dentro deste lugar. Se mandarmos glória para cima, a glória virá de cima para baixo. Deus não mudou. Seu nome ainda é Jeová Jiré. As águas não vou afogar, pois estás comigo. Com esta palavra, na força deste louvor, eu profetizo que Deus voltou a prover na sua vida. Quando você gritou: eu creio em ti, Ele anotou lá no céu. Deus não está sentado nessa noite, Ele está de pé no trono dele. Vai haver um reboliço na sua casa. Vai haver um reboliço na sua rua. Nesta noite, quando você colocar os pés na rua da sua casa, chegue chegando. Chegue gritando: cheguei aqui. E mande embora Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, tranca a rua. Mande embora todas as hostes do inferno, porque o seu louvor entrou no céu. Igreja que adora, louva. Fala em outras línguas. Levante a mão direita para o céu aberta comigo. Feche os seus olhos. Para encerrar, diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram o meu conhecimento de Deus, que roubaram o meu fervor, a minha alegria, a minha adoração, o meu louvor, a minha santidade, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Agarre esses demônios e segure eles na sua mão. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que você pisar, escute, você precisa encontrar 2 pessoas e abraçá-la e dizer para cada uma delas: se você adorar, o milagre vai chegar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Mateus 16 que quando 2 ligam aqui na terra, é ligado lá no céu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, o seu ministério vai crescer a 100 por 1. 2,5, e Juiz será conhecido como a capital dos adoradores. 3, jogue no chão, pise em cima. Eu não sou daqui.